Então a gente vai resolver um exemplo sobre diagrama de Nyquist. Então o nosso objetivo é esboçar o diagrama de Nyquist para esse sistema que está aparecendo aqui embaixo, né? Onde eu tenho 100s mais 5 no numerador, s mais 3s quadrado mais 4 no numerador. Sistema aí com realimentação unitária, né? Sem o nosso h de s. Então o nosso h de s vale 1. Então a gente vai mapear, né, apenas essa nossa função de transferência g de s. Aqui embaixo, né, nesses dois gráficos, de novo, deixa eu só completar aqui com sigma e j ômega, para ficar claro do que a gente está trabalhando. Eu tenho um polo na origem, um polo em mais ou menos J2, eu vou marcar esses dois polos aqui, um polo no menos 3 e um zero no menos 5. Então eu tenho 3 polos aqui sobre o eixo J ômega, né? Então eu tenho que fazer desvios infinitesimais em torno desse polo na origem, em torno desse polo aqui no menos 2, aqui nessa outra linha azul eu fico sobre o eixo J ômega e depois eu vou até o J ômega infinito. Então, para o diagrama de Nyquist, se a gente quer concluir a respeito da estabilidade do sistema, basta, né, esse mapeamento do J ômega positivo. Mas a gente vai fazer um mapeamento completo para treinar, né, traçar esse nosso diagrama de Nyquist. Faço um outro desvio aqui. Então já envolvi, né, todo o eixo J ômega e agora eu pego todo o semiplano da direita, né, indo até o infinito, até o sigma infinito. Vou marcar aqui alguns pontos de interesse que vão me auxiliar a traçar esse gráfico. O primeiro deles é o ponto aqui na origem, que eu vou chamar de ponto A. Um ponto B logo acima do polo na origem, né? Um ponto C bem próximo aqui desse polo no J2. Um ponto D logo acima dele. E um ponto E com J ômega já no infinito. E aqui eu vou marcar um ponto F com a parte imaginária nula, né? A parte real tendendo a infinito. Mapeamento, então, dessa função, né? O nosso ponto A está bem próximo do polo, então a fase dele vai tender, o módulo dele vai tender a infinito, né? Já que se você substitui um polo numa função de transferência, o valor vai para infinito. Como a gente está fazendo um desvio infinitesimal, ele tende a infinito. A fase é 0 grau, né? Se a gente observar os dois polos complexos, eles traçando um vetor apontando para o ponto A, né? Os dois tendem a 90 graus do menos J2 e mais 90 do J2. O restante ali do polos e zeros tem contribuição 0 grau, então o somatório desses ângulos é 0 grau, então eu tenho o ponto A que tende ao infinito. Ponto B, né? Também tende a infinito, porque você continua muito próximo do polo, né? A contribuição angular do polo da origem, que era de 0 grau, passa a 90 graus. Ele tem aqui no nosso polo na origem, agora você traça um vetor até o ponto B. Embora em módulo esse vetor seja quase nulo, mas a fase dele é significativa, é de 90 graus. O restante, né, dos polos e zeros, eles continuam com a mesma contribuição de antes, né, já que do ponto B para o ponto A, do ponto de vista dos outros polos, você não modificou nada, né, então continua sendo 0 grau. Então você tem apenas 90 graus de contribuição desse polo na origem. Isso vai te resultar, né, com uma fase de menos 90, com módulo tendendo ao infinito. Então aqui você tem o menos 90B, linha tendendo então a infinito. No ponto C agora, né? No ponto C, a fase desse polo na origem continua sendo de 90 graus. A fase desse polo no menos J2 até o ponto C é de 90 graus também. A fase do polo no J2 é de menos 90 graus. Então a fase desse polo no J2 cancela com a fase do menos J2 e sobram 90 graus. Tá? Então a princípio a gente está com
90 mais 90 menos 90, então sobrou 90 graus. Como ele é um polo, né, que a gente somou, contribuição angular negativa. Então, menos 90 graus. Esses outros dois elementos aqui, o polo e o zero, tá? Se você traçar um vetor do polo aqui no 3, no menos 3 até o ponto C, tá? Ele vai ter uma fase. Do zero agora até o menos C, ele também vai ter, do ponto C, ele também vai ter uma fase, né? Então a fase aqui que eu vou chamar de θ1, ela é maior do que a fase aqui do θ2. Então a contribuição desse polo e desse zero, tá? Passaria a ser então o θ1, que foi a fase que eu chamei do menos θ1, que é a fase do polo, mais θ2, que é a fase do zero. Como o θ1 em módulo maior do que θ2, né, a diferença deles vai dar algo em torno ali de menos 10 graus, é uma diferença pouca, né? Como eu já tinha menos 90 graus desse polo na origem, então a gente vai ter um menos 90 graus, que é desse polo na origem, menos um 10 graus, que é a contribuição desses dois polos. Então ficaria com uma fase ali de mais ou menos ali uns menos 100 graus, né? Então ele vai ultrapassar um pouco 90 graus, tá? Então no ponto C a fase seria algo em torno de menos 100 graus. Como o ponto C também é muito próximo a um valor de um polo, no caso ali próximo ao J2, o módulo tende a infinito. Então uma fase de 100 graus, ali um pouco mais, a gente vai traçar um pouco à esquerda aqui do menos 90, né? Seria algo mais ou menos aqui, né? Então o teu C' vale aproximadamente infinito. Então do ponto A para o ponto B, nosso diagrama de Nyquist vai fazer esse caminho, né? Passando ali pelo infinito. Tem um detalhe agora, né? Se a gente for direto do ponto B para o ponto C, ele não vai fazer esse trajeto. Eu vou colocar a linha tracejada, né? Porque esse trajeto é um vetor, né, de módulo que está tendendo ao infinito. Na verdade, o caminho que ele vai fazer do ponto C para o ponto B é que à medida que você vai se deslocando do ponto C, do ponto B em direção ao ponto C, você está numa região que está um pouco afastado do polo, né? Então esse valor aqui, ó, entre C e B, está um pouco afastado do polo, tá? Entre o polo na origem e o polo no J2, né? Então você tem um valor que não é infinito, ele tende a um número finito, tá? Em compensação, a fase desse polo e zero, elas começam a crescer negativamente, né? Sempre a fase do polo, tá? Eu vou chamar aqui θ1, ela é maior do que a fase do zero, θ2. Então ele começa a crescer negativamente, né? Então você parte do menos 90 até o menos 100, né? E o teu módulo, quando você se afasta do ponto B, ele começa a ter um valor finito e depois ele volta para infinito quando você chega ali no ponto C. Então, se afastando do ponto B, ele sai do infinito, passa a ter um valor finito, depois volta para o ponto C. E a fase começaria, então, do menos 90 até o 100, à medida que tu vai se afastando do B em direção ao C. Então, se afastando do B, ele vai ter um vetor mais ou menos assim, né? Então, ele começa a se afastar do ponto B, o valor do módulo fica finito, depois, à medida que ele vai na direção do ponto C, ele começa a subir de novo o módulo, já que você está chegando perto de um polo, né? Então ele vai fazer um movimento parecido com esse, né? Ele vai diminuir o módulo dele, né? Mas a fase ela vai, então, do menos 90 até o menos 100, né? Respeitando aquela questão. Aqui seria mais ou menos entre B e C, né? Um ponto médio ali entre os dois, tá? O ponto D agora, ele é próximo do polo, então o módulo dele também tende a infinito. Então do C para o D não tem esse deslocamento que a gente fez aqui, né, passando a ter um valor finito, né? Só que quando você vai no ponto D, você vai tender ali a infinito. Pegando agora a fase do ponto D, então esse polo do J2, do menos J2, ele contribui com 90 graus até o ponto D, né? Traçando um vetor ali até o ponto D, ele contribui com 90 graus. O polo na origem também contribui com 90 graus. O ângulo agora do polo do J2, né, se a gente traçar um vetor até o ponto D, você vai observar que ele também contribui com 90 graus. Né? Então, um vetor nessa direção. Então, com isso, né, se a gente analisar a contribuição apenas dos três polos, né, então no ponto D, vamos colocar aqui o ponto D,
os três polos eles contribuem com mais 90, mais 90, mais 90. Como a gente está tratando de polo, então é menos 270 graus. Beleza? Só que ainda você tem a contribuição desses outros dois aqui, desse polo e zero, né? Então a gente, lembrando que o θ1 ele acaba sendo maior do que o θ2, né? Se você traçar um vetor aqui nessa direção ali do ponto D. Então basicamente não muda, né? Então você continua contribuindo, né, com menos 10 graus, que seria a diferença do ângulo do polo e do zero. Então significa que você vai até o menos 270, você passa um pouco, sei lá, aproximadamente 280, então tu vai passar um pouco ali do menos 270 graus. O menos 270, e o módulo, né, obviamente ele tende a infinito porque o D está bem perto do polo, né, então ele continua tendendo a infinito. Então o nosso ponto D ele passa um pouco aqui do menos 90 graus, né, então o teu D' passa do mais 90, ou seria ele vai ficar no 80 graus, né, já que é o menos 270 graus ali você passou, e ele tende também a infinito. Tá? Então, todo o percurso do ponto C para o ponto D, você vai fazer esse caminho que eu estou traçando aqui, né? Sempre com esse módulo aqui tendendo a infinito. No ponto E agora, né, vamos analisar o ponto E. Tá? Então vou tirar esses três caras. O ponto E, J ômega tendendo a infinito. Né? Então essa avaliação que eu fiz aqui do ponto E, daqueles três polos, o menos J2, o zero e o mais J2, cada um continua contribuindo com 90. Né? A contribuição angular agora desse polo e desse zero, ela tende a 90 graus, né? Já que o ponto E está tendendo ali a infinito, então elas acabam cancelando. Tá, a contribuição angular de um com o outro, e o que sobra então é o menos 270 graus, né, já que são três polos, contribuição angular negativa, e o módulo ali agora ele vai tender a zero. Então a gente está aqui com módulo tendendo a zero, tá, e o nosso ponto E ele vale aproximadamente zero com fase menos 270 graus. Então do ponto D para o ponto E é um caminho parecido com esse aqui. Então a gente já traçou todo o J ômega, então, positivo. Ponto F, fase 0 grau, né, volta ali para a condição do A, módulo também tendendo a zero. Então, do ponto E para o ponto F, é um contorno parecido com esse. Tá? E agora a gente vai, então, retornar essa figura né? Volta aqui pelo ponto E conjugado, então ele vai passar por aqui, mais ou menos. Então ele vai fazer esse trajeto, mais ou menos, né? Por aqui, e volta aqui. Então esse aqui seria o E conjugado, né? Esse ponto que eu marquei. Ponto C, né? Vamos traçar o ponto C. Bem, imaginar que o módulo dele é um pouco maior do que o ponto D, né? Na verdade que é só um rascunho, então ele passaria mais ou menos aqui, né? Então, do ponto do E conjugado para o ponto C, você vai fazer esse trajeto, né, voltando ali pro... Eu vou traçar ele um pouco mais para cima para poder tentar manter uma simetria que eu fiz aqui antes, né? Tá, o nosso ponto D, vamos colocar ele um pouco mais para cima aqui, ó, o J ômega. E aí o nosso ponto C ficaria aqui para eu conseguir manter, né? Já que aqui eu não cruzei ele, eu não vou cruzar também, né? Minto, aqui eu fiz... Vamos voltar, aqui eu fiz um pouco... Acho que eu fiz um pouco errado, né? Já que esse ponto D vai ter que ter o conjugado dele aqui também, né? Tendendo a infinito, esse ponto aqui. Então vamos pegar ele aqui tendendo a infinito. Talvez ficasse por aqui, né? Já que ele tem que tender a infinito, então ele vai ficar por aqui. Então ele volta para cá, né, que seria o conjugado do D, aí sim ele volta passando ali pelo ponto C. Vai cruzar ali? É claro que cruzaria, né, já que esse valor é finito e o valor que eu estou traçando é sempre, então, tendendo a infinito, cruza o eixo real negativo e volta ali, seria o conjugado do ponto C. O ponto B conjugado estaria bem aqui em cima do 90 graus, né, então ele faz aquele movimento, ele volta para um valor finito e depois retorna aqui pro polo, né?
para cá, e aí retorna de novo para o ponto A. É um diagraminha bem estranho esse aqui, né? Então esse seria o nosso diagrama, então, diagrama de Nyquist. E quanto à estabilidade, será que é estável? A gente tem que avaliar esse ponto Q', né? Onde que ele corta o nosso eixo real negativo, né? A princípio aqui, eu acredito que ele seja estável, né? Já que esse ponto aqui tende a infinito, né? Se a gente do C para o D, a gente fez todo o traçado tendendo a infinito, é bem instável, né? É bem possível que esse ponto Q', ele esteja aqui, ó. Aqui está o nosso -1. Vamos tentar avaliar, então, essa situação, tá? A gente precisaria, então, encontrar a resposta frequência, mas aqui vai ficar evidente, né, que foi do C para o D que eu cruzei. Está sempre o módulo tendendo a infinito. Então é evidente que o ponto Q' está à esquerda do -1, né? Como no meu diagrama de Nyquist não envolveu nenhum polo, né? Eu não tenho nenhum polo aqui no semiplano da direita, eu estou dando 2 voltas em torno do -1, né? Portanto, a gente pode concluir que esse sistema a malha fechada ele é instável, ok? Porque o ponto Q', né? O ponto Q', o ponto que ele cruza o eixo real negativo, ele está tendendo a infinito, né? Aí se você faz aquela conta, eu quero saber quantos polos estão no semiplano da direita do meu sistema malha fechada. Então eu quero saber o valor do Z, que são polos a malha fechada no semiplano da direita. É igual a P menos N. Okay? Quantos polos eu tenho dentro do contorno? É só a gente retornar ali, né? Você desviou o contorno por fora, né? Então dentro do contorno que eu mapeei, eu não tenho nenhum polo. 0. Quantas voltas no sentido anti-horário eu estou dando em torno do -1? Eu estou dando 2 voltas no sentido horário, então são menos 2 voltas no sentido anti-horário. Então essa minha conta fica da seguinte forma, né? Z é igual a 0 menos -2, então eu vou ter 2 polos no semiplano da direita. Então, sistema instável. Tranquilo? Entendido esse problema? Só traçar com um pouco de cuidado esses contornos, né, que você chega a essa conclusão. Beleza? Obrigado, então, e até a próxima.